Olá pessoal do quarto ano, tudo bem por aí? Espero que sim. Bom pessoal, entramos hoje no nosso último plano de aula. Semana passada eu trouxe para vocês vídeos sobre a proteção contratual. Entramos na proteção contratual e falei das disposições gerais, dos princípios aplicáveis aos contratos de consumo, e hoje nós vamos seguir dentro desse capítulo aí, tratando da seção 2 das cláusulas abusivas e também da seção 3 dos contratos de adesão, encerrando esse capítulo 6 e encerrando a abordagem do direito material previsto no CDC e de todo o conteúdo programático desse semestre. Então vamos lá. Artigo 51 do CDC. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que... E aí vem um rol com vários exemplos de cláusulas abusivas, portanto é um rol meramente exemplificativo. O que chama atenção também aqui no caput é a afirmação de que são nulas de pleno direito as cláusulas. Então a nulidade absoluta, reconhecida a nulidade da cláusula contratual, nós temos o efeito ex tunc, muito bem? Cláusulas abusivas são sinônimos de cláusulas opressivas, vexatórias ou excessivas. São coibidas em todos os contratos, não apenas nos contratos de consumo, mas recebem aqui uma atenção especial do legislador, como não podia ser diferente por tudo que a gente já viu com relação à proteção do consumidor. Não invalida necessariamente o contrato uma cláusula abusiva. A gente tem que lembrar aqui, que no artigo 51 que a gente está lendo, lá no parágrafo 2º, diz o seguinte, a nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes. Então, o juiz tem que fazer um esforço de integração ao anular ao reconhecer a nulidade de uma cláusula abusiva e fazer um esforço para a manutenção do contrato para a preservação da vontade das partes. Muito bem? Se não for possível, então, se nesse esforço, ainda que ele despenda todo esse esforço, ele não conseguir um resultado que não se apresente como um ônus excessivo a uma das partes, então anula-se o contrato como um todo. Bom, são nulas de pleno direito, lembrando aqui que o CDC é a norma de ordem pública e, portanto, o reconhecimento pode acontecer inclusive de ofício da nulidade das cláusulas contratuais, mas atenção, isso não se aplica aos contratos bancários, segundo a súmula 381 do STJ, que eu já trouxe para vocês. Muito bem, então vamos lá. Inciso 1, são nulas, então, as cláusulas que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou implique renúncia ou disposição de direitos. Então, são nulas as que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade. Não há nenhuma dificuldade em se entender, se compreender o que está sendo dito aqui. No entanto, aqui na parte final diz o seguinte: nas relações de consumo entre fornecedor e consumidor, pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada em situações justificáveis. Bom, alguns doutrinadores dizem o seguinte: olha, aqui é mais um reconhecimento de que o CDC só se aplica à pessoa jurídica se ela demonstrar a sua vulnerabilidade. Eu concordo mais com o Risato Nunes, que é justamente o contrário, porque aqui inclusive reconhece a incidência do CDC, mesmo aplicável às relações de consumidor a pessoa jurídica e inclusive em situações diferenciadas. O Risato diz o seguinte: para que seja possível esta limitação da indenização prevista na parte final do dispositivo, é preciso que seja pessoa jurídica, o consumidor, que ele esteja fazendo uma contratação fora dos padrões normais de consumo, né? Ou seja, uma grande aquisição, uma aquisição que não é uma aquisição cotidiana dos consumidores, e que ele tem algum
alguma equidade na negociação, que ele possa efetivamente negociar o contrato, negociar preço, forma de pagamento, de forma que aí então possa ser interessante estabelecer uma limitação da indenização de forma contratual. Então é possível ao consumidor limitar essa indenização em situações justificáveis que, segundo o Risato, nestas situações precisa se verificar se é pessoa jurídica, se a contratação é fora dos padrões e se há algum grau de equidade entre consumidor e fornecedor. Inciso 2. Subtraiam do consumidor a opção de reembolso da quantia paga nos casos previstos neste Código. O Código de Defesa do Consumidor tem uma série de disposições aqui que prevêem a restituição da quantia paga ao consumidor, como é o caso do artigo 18, parágrafo 1º, inciso 2 do CDC, onde diz que se o consumidor notar a existência de um vício na aquisição de produto, ele pode formular a reclamação perante o fornecedor, e aí o fornecedor tem o prazo de 30 dias para sanar o vício, e se o vício não for sanado em 30 dias, ele pode fazer uso das alternativas previstas no parágrafo 1º. Dentre elas, 2, a restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Então o que fez o legislador aqui? Colocar que também é cláusula abusiva qualquer tentativa de retirar do consumidor o direito a ter a restituição dos valores pagos nos casos previstos no Código. São vários casos, não é só o artigo 18 não. Nós temos o artigo 24, nós temos o artigo 25 caput, nós temos o 35.3, nós temos o 49 parágrafo único e o 51.1, porque se eu subtraio do consumidor a opção de reembolso, de certa forma, eu estou atenuando a responsabilidade do fornecedor, ou impossibilitando ou até exonerando a responsabilidade do fornecedor. Muito bem? Inciso 3. Transfiro a responsabilidade a terceiros. Também aqui é uma decorrência lógica do próprio inciso 1. Se eu possibilito que o fornecedor, por cláusula contratual, transfira a responsabilidade que é dele para um terceiro, eu estou incorrendo numa forma que ou impossibilita, ou exonera, ou no mínimo atenua a sua responsabilidade. Inciso 4. Estabeleçam obrigações consideradas iníquas ou abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Aqui, esse inciso ele não só novamente deixa claro que o rol é meramente exemplificativo, como o que eu acho muito interessante, ele traz, como em outros dispositivos do CDC, ele traz termos abertos, de significado aberto, que permitem ao intérprete, diante do caso concreto, dar uma aplicação melhor. Então o CDC com isso ele acaba adiando em algumas situações a necessidade de sua atualização, porque atualiza-se a interpretação justamente por esses significados abertos. Quando nós temos regras muito bem estabelecidas, nós temos em algumas situações um engessamento da legislação. Não é o que acontece aqui, justamente pela utilização desses termos abertos. Obrigações consideradas iníquas, abusivas, desvantagem exagerada e equidade, né? Aqui eu ressalvo a boa-fé, porque a nossa boa-fé aqui no CDC é a boa-fé objetiva, é aquela boa-fé que, para ser verificada, precisa estar em consonância com o comportamento do fornecedor, precisa ser verificado no comportamento do fornecedor, cumprindo as determinações legais. Mas esse inciso 4 aqui também nos remete para o artigo 51 que nós estamos, o parágrafo 1º dele. Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence. Outra situação de significado aberto, princípios do sistema jurídico. Restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de modo a ameaçar o seu objeto ou equilíbrio contratual.
se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. Então, nós temos aqui, embora uma especificação objetiva de situações que são consideradas, estipulações contratuais que são consideradas abusivas, nós temos toda essa abertura para a análise do caso concreto e que acaba demonstrando que nós temos um rol exemplificativo também. Inciso 6. Estabeleçam a inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor. Muito bem. Aqui nós sabemos que o CDC prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando forem verossímeis as suas alegações ou quando for ele hipossuficiente, certo? Segundo as regras ordinárias e experiências do julgador. Muito bem, o que nós temos aqui é a vedação que se estabeleça no contrato que a inversão do ônus da prova vai se dar em benefício do fornecedor e em prejuízo do consumidor. Justamente, evidentemente, o contrário do que é o princípio do próprio CDC e da própria inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º. 7. Determine a utilização compulsória de arbitragem. Olha, não é vedado que se utilize a arbitragem na solução de conflitos decorrentes de relação de consumo. O que não se pode é estabelecer como cláusula compromissária. Por quê? Porque isso pode ser imposto ao consumidor. No entanto, se após a formação do litígio, após haver aí a pretensão resistida do consumidor ou do fornecedor, as partes de comum acordo escolherem a arbitragem ao invés da tutela jurisdicional do Estado, aí é perfeitamente possível. Não pode constar no contrato de uma forma compulsória, de uma forma compromissária. Muito bem? Inciso 8. Impõe um representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor. Muito bem, aqui nós temos uma clara vedação à cláusula mandato. O que acontece em algumas situações? O fornecedor estipula contratualmente que o consumidor lhe dá poderes para que ele, fornecedor, escolha alguém para representar o próprio consumidor e estabelecer novações de dívidas ou outras contratações, assinatura de títulos de crédito, em benefício do fornecedor, evidentemente. Isso é muito comum em contratos bancários, né? Isso é tão antigo que nós temos uma súmula do STJ que é de número 60, que diz o seguinte: é nula a obrigação cambial assumida por procurador do mutuário vinculado ao mutuante, no exclusivo interesse deste. Muito bem, então nós temos essa vedação trazida pelo CDC. Inciso 9. O 9 eu vou analisar junto com o 9, o 10, o 11 e o 13, tá? São situações que permitem ao fornecedor alterar o contrato unilateralmente, direcionar o contrato de uma forma unilateral. São também chamadas cláusulas potestativas, que são vedadas de uma forma geral nas contratações, e aqui também são pelo CDC, tá? Então diz lá a 9: deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor. Ou seja, já na vigência do contrato, aí o fornecedor diz: olha, agora eu não quero mais cumprir o contrato. Até existe essa possibilidade de rescindir o contrato na sua vigência, mas essa possibilidade tem que ser dada ao consumidor e não ao fornecedor, conforme a gente verá adiante, tá?
10. Permita ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral, cláusula potestativa, ou seja, ele está de forma unilateral alterando o fornecedor, alterando o preço do contrato, o preço da contratação. Evidentemente que isso não é permitido, porque causa um desequilíbrio evidente. Autorize o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente sem que igual direito seja conferido ao consumidor. Também, mesma situação, uma cláusula potestativa. E, inciso 13, autorize o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato após a sua celebração. Perceba como tem essa característica de cláusula potestativa que é vedada, que permite ao fornecedor, depois de celebrada a contratação, alterar, definir os rumos do contrato, modificar preços. Essas cláusulas são, evidentemente, muito causadoras de desequilíbrio e, portanto, são abusivas. Eu pulei aqui o inciso 2, que diz o seguinte: obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor. Bom, então é possível a cobrança dos custos de cobrança, mas o direito também tem que ser garantido ao consumidor no mesmo sentido, quando ele precisar cobrar do fornecedor que cumpra a sua parte da obrigação. Com relação a esse dispositivo, os doutrinadores costumam comentar sobre a especificação do custo de boleto de banco, né? Então teve uma discussão jurídica em torno disso, pode cobrar, não pode cobrar o valor do boleto. Enfim, o STJ entendeu que é possível a cobrança do boleto se isso já não estiver inserido nas tarifas internas que já são pagas pelo consumidor, né? Nas tarifas referentes às transações internas do próprio banco. Muito bem? Aí nós temos o inciso 14. Infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais. Também é cláusula abusiva. E aí, quando a gente fala em norma ambiental, a gente lembra, evidentemente, de meio ambiente. E quando a gente lembra de meio ambiente, a gente tem que lembrar também que meio ambiente não é só meio ambiente natural. Não é só a mata, a floresta amazônica, o Pantanal. Não, o meio ambiente também é o meio ambiente urbano, então lei de zoneamento, né? E o meio ambiente cultural, que envolve o patrimônio artístico, arquitetônico, histórico. Então, quando nós temos, por exemplo, uma cláusula que prevê, num contrato, que prevê a modificação de uma fachada de um prédio tombado, né, por seu valor histórico, evidentemente nós temos aí nesse contrato uma cláusula abusiva que desrespeita, que viola normas ambientais. 5. Estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor. Atenção, pessoal. O sistema de proteção ao consumidor, ele não se limita ao Código de Defesa do Consumidor, tá? O sistema de proteção ao consumidor, ele é composto pelo CDC e por outras tantas normas, como o Marco Civil da Internet, a Lei 12.965 de 2014. Também o Estatuto do Torcedor, 10.671 de 2003. E outras tantas normas, Lei dos Crimes contra a Economia Popular, Lei dos Crimes contra a Ordem Econômica, Lei dos Planos de Saúde, Lei das Mensalidades Escolares e Lei dos Consórcios, entre outras normas que compõem aí toda a sistemática de proteção do consumidor. Muito bem? Inciso 16. Possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias. As benfeitorias necessárias, como vocês sabem, são aquelas destinadas a conservar um determinado bem ou impedir que ele se deteriore. Então aqui nós temos o reconhecimento de que é abusiva a cláusula que prevê que o consumidor renuncia ao direito de indenização por essas benfeitorias que ele eventualmente tenha realizado
em algum bem em decorrência de um contrato de consumo, tá? Vamos lembrar aqui que com relação a imóveis e a lei de com os contratos de aluguel, nós temos aí a lei própria, a lei específica, que é a lei de locações, que se aplica aqui pela especificidade em detrimento do CDC, é esse o reconhecimento jurisprudencial. Bom, parágrafo 1º eu já falei para vocês, parágrafo 2º eu também já comentei com vocês, e aí nós temos o parágrafo 3º vetado, parágrafo 4º, é facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente requerer ao Ministério Público que ajuize a competente ação para ser declarada a nulidade de cláusula contratual que contraria o disposto neste Código ou de qualquer forma não assegure o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes. Nós temos que ter atenção aqui para a atuação do Ministério Público. O Ministério Público não atua em favor de direito individual pura e simplesmente, né? Então nós temos que ter aí em mente a competência do Ministério Público, mas é possível a atuação do Ministério Público, inclusive, como está previsto aqui, ajuizando a ação para declarar a nulidade de cláusula contratual, sim, tá? Muito bem, voltamos no próximo bloco para tratar dos demais dispositivos desta seção que trata das cláusulas abusivas, e na sequência, ainda no próximo vídeo, eu vou tratar também dos contratos de adesão, tá bom? Até já!